Muito bem, vamos lá, povo lindo. Olha só, a gente vai começar então por cinemática, viu? Gente, cinemática vai ser a parte da física que vai estudar o movimento, mas ela estuda o movimento de maneira bem simples, sabe? Porque a gente já estudou as razões do movimento em dinâmica. Aí agora em cinemática a gente vai estudar esse movimento assim, da sua forma mais básica, tá? Cinemática é isso, gente, é movimento. Tranquilo? É o que a gente falava lá, tipo, a energia cinética. Poxa, energia cinética era a energia do movimento. Aqui, do mesmo jeito, cinemática vai estudar o movimento. Se ligou? Mas, gente, eu preciso que vocês fiquem ligados em alguns fundamentos. Nesse caso, Lisa, a gente vai começar aqui a diferenciar dois conceitos, que é o conceito de repouso e o conceito de movimento. Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque, gente, repouso e movimento são dois conceitos que eles são o que nós chamamos de relativos. Ou seja, depende do teu referencial, entendeu, Miguel? Você não pode dizer que uma coisa está em repouso ou uma coisa está em movimento. Você não pode afirmar isso com certeza. Você precisa perguntar, saber primeiro qual é o referencial que você vai levar em consideração. Então, veja, gente, olha, se eu disser a vocês que um corpo está em repouso, eu quero dizer a vocês que a posição daquele corpo ele não vai se alterar em relação ao referencial. Por exemplo, ó, eu estou aqui sentado na minha cadeira, tu está sentado na tua cadeira também. Tu está mudando tua posição em relação à tua cadeira? Não, né? Mesmo que tua cadeira ela tenha rodinha, ó, a minha tem roda. Eu vou para frente, ou eu vou para trás, eu vou para frente. Notem aqui que mesmo eu tendo esse movimento, em relação à minha cadeira, eu não mudo de posição. Tipo assim, eu estou na minha cadeira, não mudei de posição. Então significa que mesmo que eu coloque a cadeira em movimento, o meu corpo, usando ela como referencial, eu não estou em movimento, eu estou em repouso, porque eu não mudo. É, por exemplo, você quando está dentro de um carro, aí o cara está ali, tipo, em alta velocidade. Você não está saindo, você não está mudando sua posição em relação ao carro. Então significa o quê? Que naquele momento você, em relação ao carro, está em repouso. Já movimento, não. Movimento é quando sua posição ela muda. Então, vamos lá para o mesmo exemplo do carro. Tu tá dentro de um carro, aí ele começa a entrar em movimento. O cara tá ali em alta velocidade. Perceba, você não muda a sua posição em relação ao carro. Mas se você olha para fora e você vê alguém que está em um ponto de ônibus, ou alguém que está andando numa calçada, você vê a pessoa passando e a pessoa também te vê passando. Ou seja, você enxerga ela em movimento. Você muda a sua posição em relação a ela. Então, significa que o conceito de repouso e de movimento, gente, vai estar relacionado à posição, viu? Mudança ou não de posição. Então, David, anota aí. Repouso, a posição não muda, entendeu, Miguel? Já movimento, aí a posição vai mudar. Mas eu sempre preciso lembrar que para que eu determine se algo está em repouso ou em movimento, eu preciso saber primeiramente qual é o referencial. Todo mundo entendeu isso? Todos entenderam? Tenho que saber o referencial, viu? Ok? Então, sempre se perguntar de referencial. Passando aqui, ó, por exemplo, gente, sabendo que essa moto aqui ela tá a 60 quilômetros por hora, a gente vai avaliar algumas afirmativas, viu? Olha a primeira aqui, ó, a moto está em repouso em relação ao piloto. Verdadeiro ou falso isso? A segunda, ó, o piloto está em movimento em relação à árvore. Verdadeiro? Vamos aqui, já vou botar aqui, ó, viu? Depois a gente analisa, avalia essa outra aqui. Terceira, gente, ó, a árvore está em repouso em relação à moto. Verdadeiro ou falso? Falso. Pronto, analisaram falso. A última, a árvore está em movimento em relação ao piloto. Pronto. E essa primeira, gente, vocês avaliam como o quê? Ó? A moto está em repouso em relação ao piloto. Ó, e tem uma galera dizendo que não, uma galera dizendo que sim. Eu também achei, Miguel, parecida. Viu? E aí, gente, não, vamos lá. O cara está em cima da moto. Gente, a moto em movimento,
O quadril dele que está aqui vai mudar de lugar? Em relação a ela, a moto. A moto. Ele vai sair movimentando e, tipo, para um lado e a moto vai para o outro? Não, aí ele cairia muito bem. Porque, gente, essa afirmativa ela é verdade. A moto está sim em repouso em relação ao piloto. Lembra lá, gente, que eu já tinha falado para vocês desse conceito. Um corpo ele vai estar em repouso quando sua posição ela não se altera em relação ao referencial. Qual é o referencial que o cara está dizendo aqui, ó? Vai ter que ser o piloto. O piloto é o referencial. Então, notem, se ele não está mudando de posição, ou seja, a moto, ou seja, esse piloto está sempre em cima, montado nessa moto, então não tá. Eles dois estão parados, eles dois estão em repouso em relação um ao outro. Deu para entender isso aqui, gente? Cuidado é para não confundir, viu? Cuidado para não confundir. Passando aqui ó, adiante. Gente, seguinte, a gente viu na primeira lei de Newton uma coisa chamada de inércia. O que era que significava inércia? O movimento se mantém até que uma força externa se manifeste. A tendência do corpo a permanecer parado ou em movimento. Perfeito, muito bem. Tá vendo? Gente, essa primeira lei de Newton se aplica aqui, ó, nos fundamentos da cinemática. Por isso que eu quis ver logo a parte de dinâmica, entendeu? Embora a dinâmica, às vezes, usa um pedacinho de cinemática, a cinemática também usa um pouco de dinâmica, porque as coisas estão entrelaçadas, né, gente? Porque meio que a gente normalmente estuda isso tudo meio que junto, né? Tipo física 1, física 2, física 3, enfim. Mas vejam só, galera, a cinemática é do mesmo jeito. Porque a gente vai ter que levar em consideração a trajetória. Vamos supor que você tem aqui, certo, esse aviãozinho aqui, ó, de guerra, tá vendo? Esse aviãozinho que sai direto da Rússia. Vamos supor que ele solte, ó, esse foguetezinho aqui, tá vendo, ó? Esse mísselzinho, tá vendo? Gente, quando ele lançou o míssel, percebam que antes o míssel, ele estava dentro, ou seja, ele estava conectado ao avião. Então, se ele estava conectado ao avião, usando o avião como referencial, esse míssil, ele estava em movimento, ele estava em repouso? Repouso. Repouso, muito bem. E aí, quando ele soltou, percebam, quando ele soltou, por inércia, como esse cara ele estava em repouso em relação a esse cara, mas o avião em si, em relação ao ambiente, ele estava em movimento, esse cara, a partir do momento que se desconectou, desculpa, gente, a partir do momento que ele se desconectou desse avião, ele iniciou a sua trajetória, ou seja, ele continuou, ele manteve essa capacidade. Qual é essa capacidade, professor? Vai ser, nesse caso, a capacidade de se manter em repouso em relação ao avião, tá vendo aqui, gente? Em relação ao avião, mais em movimento em relação ao ambiente. Todo mundo conseguiu entender isso? Por isso que ele manteve, é isso justamente que explica a primeira lei de Newton, que é a inércia, essa capacidade, tá vendo? Por quê? Porque essa inércia garante o que, Elis? Ela garante que mantenha esse conceito do que é repouso e do que é movimento, que tem que ser em relação ao referencial. Aí outra coisa, tá, gente? Toda vez que vocês virem qualquer objeto ser largado, ó, se o objeto for largado, ou seja, solto, largado, essa trajetória, ela não vai ser linear, ou seja, ela não vai ser em linha reta não, tá, Miguel? Ela vai ser, na verdade, essa trajetória, ela vai ser ela vai ter a forma de parábola ou semiparábola, tá? Ela vai fazer esse movimento aqui, assim, ó, tá vendo? Ele não vai cair de forma linear, mas sim de forma paraboloica ou paraboloide. Todo mundo entendeu isso daqui? Aí o que explica isso é a primeira lei de Newton, ok? É tipo aquela pergunta da maçã na mão do skatista, perfeitamente. É uma questãozinha clássica, né? Questões clássicas, a gente encontra bastante, inclusive, em Olimpíadas, né? Em questões de OBMEP, questões de OFB, ou de OBF, enfim, várias outras. Olha aqui uma questãozinha, gente, ó. Ele diz assim, ó, um trem de passar... Ah, sim, mas, gente, se liga, tá? Por quê? Quem vai ver a trajetória em forma de parábola é quem vai estar aqui, ó. Todo mundo está entendendo isso daqui, ó? Quem está aqui. Por quê?
Porque quem estava fora do avião, via esse avião aqui em movimento, não é isso? A pessoa que estava fora via em movimento. Mas vem cá, a pessoa que está aqui, ó, sabe como é que ela vai ver essa criatura caindo? Ela vai ver essa criatura caindo assim, ó, de forma linear. Todo mundo entendeu isso? Por quê? Porque a gente tem a primeira lei de Newton, dizendo que esse cara tem que manter o movimento dele. Então, se o avião tivesse, por exemplo, a uma velocidade de 400 km por hora, Feitosa, esse míssil também precisaria aqui manter a mesma velocidade, a velocidade de 400 km por hora. Por isso que o cara olhando daqui de cima, ele vai ver ela caindo assim, tá vendo? Reto. Então, tem que tomar cuidado com isso, viu? O referencial. Ou essa questão aqui da UFSM, que diz assim, ó, um trem de passageiros passa em frente a uma estação com velocidade constante em relação a um referencial fixo no solo. Nesse instante, um passageiro ele deixa cair sua câmera fotográfica que segurava próxima a uma janela aberta. Desprezando a resistência do ar, a trajetória da câmera no referencial fixo do trem, ele é como? Enquanto no referencial fixo do solo, a trajetória é como? Então, ó, o tempo de queda da câmera no primeiro referencial é o que em relação ao outro referencial? Bora lá, vamos lá. Se a gente foca, ó, vamos lá, se a gente pega e analisa essa queda por um referencial que ele está fixo no próprio trem, como é que a gente vai ver ela caindo? O Miguel disse que retilínea, todo mundo concorda? Lícia, pior que não tá dando pra ouvir nada, tu tá falando, acredita? Lícia, eu não entendi o que tu falou. Retilíneo. Ó, todo mundo concorda que ela vai ser retilínea? Pronto, muito bem, isso mesmo, gente. Fixou. Dentro de lá tem que ser retilínea, certo? Já do referencial que está fixo no solo, ou seja, como se estivesse fora de lá, como era que a gente ia ver? Parabólica? Muito bem, parabólica. Então fica retilínea parabólica, tá vendo? E, gente, o tempo de queda entre os dois referenciais é o mesmo ou é diferente? Tipo, ó, soltei o avião. Essa pessoa que tá aqui, ó, do lado de fora, ela vai ver esse míssil aqui caindo antes ou depois da pessoa que tá aqui em cima? Ou no mesmo momento? Tem como mudar, gente? Igual, no mesmo tempo, isso. Então, ó, igual, tá vendo? Então, letra D de dado, ó. Perfeito? Bora passar aqui a próxima. Agora eu preciso que a gente quebre outro paradigma. Diga aí, Miguel. Se o que faz o... Ah, não, cancela, porque na minha cabeça o que faz o míssil cair de forma... O objeto cair de forma parabólica é a resistência do ar, que vai fazer com que ele vá perdendo a velocidade que ele já tinha. Mas não, o que faz cair é a gravidade mesmo. Aí, por Isso, isso perfeito. Porque, ó, o deslocamento principal vai ser o deslocamento vertical, tá vendo? É o que a gente vai levar em consideração. E aí, o deslocamento vertical é sempre o mesmo. Bora lá agora. Outra coisa que a gente precisa quebrar o paradigma, né? Quebrar alguns conceitos aí é distância e posição, tá certo? Por quê, gente? Quando eu tô falando de distância, eu tô falando da diferença entre as posições. Já posição, Miguel, toda vez que eu tô falando de posição, eu tô falando da localização. Posição é sinônimo de localização. Ou seja, quando eu ligo para Miguel e pergunto, Miguel, tu tá onde? Miguel diz, eu tô no Brega, de Maria Juliana. Ó, ele disse a posição dele, ele disse a localização. Se ligou? Ah, Alice, onde é que tu está? Eu estou aqui em frente ao Bar do China. Ela disse a localização dela. Localização é sinônimo de posição. É onde o corpo está. O ponto exato. Distância não. Distância vai ser a diferença entre as posições. Vamos supor que eu fixe, Alice, isso aqui é o ponto zero. E aí vai crescendo de 10 em 10. Então fica 10, depois 20, depois 30, 40, 50
1,60 m. E eu vou dizer que isso daqui, gente, está em metros, tá? Então, vamos lá. Olha só, se eu perguntar para vocês, aqui, ó, tá vendo aqui? Esse cara aqui, qual é a posição dele? 10 metros. Muito bem, 10 metros, que é onde ele está. Agora, vamos lá. Em relação à origem, qual foi o deslocamento dele? 10 metros também. Muito bem, tá vendo? Agora, vamos lá. Eu vou dizer que ele está aqui, ó. Vou fixar esse cara e vou dizer que ele veio para aqui, ó. Daqui ele veio para aqui. Então, qual vai ser a posição dele aqui? 30 metros. 30, muito bem. A posição, ele está exatamente em cima do 30 metros. Mas se eu perguntar de onde eu fixei daqui para cá, qual foi a distância que esse cara percorreu? 20 metros. 20 metros. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Porque distância é isso, viu? Distância é a diferença entre as posições. Cuidado para a gente não confundir essas coisinhas, tá? Que são meio básicas. A mesma coisa, tá, gente? Distância é diferente de deslocamento. Vocês sabem por quê, gente? Porque, vejam, a distância é quanto ele andou. Por exemplo, olha, aqui o tanto que ele andou foram 20 metros, tá? 20 metros. Já quando eu estiver falando de deslocamento, eu estou falando, gente, que deslocamento é a distância entre um ponto e outro, só que em linha reta. Ou seja, o deslocamento é um conceito matemático que a gente estuda na geometria analítica, ok? Por exemplo, olha, o coelhinho está nesse ponto. Gente, a gente vai considerar que aqui seja uma rua, tá? Então, aqui é um quarteirão. E aí, cada ruazinha dessa daqui, ó, tem uma medida, por exemplo, de 100 metros, tá? Eu vou dizer que cada uma aqui vale 100 metros. Então, esse pedacinho aqui, ó, é 100 metros, tá vendo? Aqui também, ó, vale 100 metros. Enfim, é um quadradinho aqui de 100 metros, tá? E aí, eu digo a vocês que esse carinha, ó, ele saiu daqui, ele veio, ó, pra cá, depois pra cá, depois pra cá, depois ele veio pra cá, depois, ó, pra cá, foi andando até que ele encontrou o outro coelhinho. Vamos ver quanto que ele andou, qual foi a distância que ele percorreu. Esse coelhinho, para chegar nesse outro, ele percorreu quanto de distância? 700 metros. Muito bem, ó, tá vendo? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 metros. Então, a distância, inclusive, gente, distância eu vou representar pela letra D, tá? Ele foi 700 metros. Isso é diferente do deslocamento dele. Sabe por quê, gente? Porque o deslocamento, você não faz curva. O deslocamento é essa distância aqui, ó, em linha reta. Aqui, para determinar esse deslocamento, eu teria que usar o quê? Qual seria o recurso matemático? Pitágoras. Pitágoras, muito bem, tá vendo? Porque ficaria assim, ó. 1, 2, 3, isso aqui são 300 metros. Aqui, 1, 2, 3, 4, 400 metros. Aqui tem que ser quanto, ó? Já responderam ali, ó. 500 metros. Muito bem, tá vendo? Então, veja, ó. A distância 700, o deslocamento foi de 500 metros. Tá vendo que é diferente, gente? São conceitos físicos que a gente precisa saber disso, viu? Parece ser bobinho, parece ser uma coisa que, oxe, mas isso aí eu já estudei no meu ensino médio, isso aí eu já lembro de tudo, não preciso rever. Às vezes precisa, viu? É bom, né? A gente sempre rever. Agora, vamos trabalhar, gente, um conceito que, na minha concepção, é o conceito mais importante da física, que é o conceito, gente, de velocidade média. Velocidade média, agora eu vou trabalhar em situações, Miguel, em que você não tem a aceleração. Ou seja, a velocidade ela é constante, ou seja, ela vai ser a mesma do início até o fim. Sacaram isso aí? Isso aqui que é velocidade média. Gente, velocidade, ela vai ser o seguinte, ó. A velocidade, o conceito físico disso daqui é, na verdade, a distância percorrida em um determinado espaço de tempo. Distância percorrida, vou botar aqui, ó. É a distância percorrida num dado espaço de tempo. Num dado espaço de tempo.
E aí, povo lindo, a gente vai usar a seguinte expressão para calcular a velocidade média. Ó, velocidade média, eu vou representar, Miguel, aqui por VM. Tá vendo aqui, Letícia? Se liga. Isso daqui vai ser a distância percorrida. Gente, a distância percorrida a gente vai representar na física como sendo ΔS. Tudo isso daqui, ó, a gente vai dividir pelo espaço de tempo. Espaço de tempo a gente representa por ΔT. Prof, o que diabos é esse delta? Lembra lá, gente, delta na física é variação. E variação na física é, na verdade, alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Inicial, ou seja, aqui, como eu estou trabalhando com velocidade, ou desculpa, com ΔS, que é o deslocamento, isso aqui tem que ser o S final menos o S inicial. Sacaram isso aqui, gente? E esse S aqui, ele vem do termo space, ou seja, vem do termo espaço. Esse espaço aqui era justamente a posição. Então, a gente precisa fazer a diferença entre essas posições para determinar essa distância que foi percorrida. Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo lembra disso aqui, gente? Do 9º ano, do ensino médio. Tranquilo, né? Daqui a pouquinho a gente parte aqui para umas questões um pouquinho mais bem elaboradas para a gente ver. Então, vamos lá. Ó. Eu trouxe essa daqui da Unicamp, que trabalha, assim, a coisa bem diretona. Ela fala assim, gente, ó. Em 2016, foi batido o recorde de voo ininterrupto mais longo da história. O avião Solar Impulse 2, movido à energia solar, percorreu quase 6.480 quilômetros em aproximadamente 5 dias, partindo de Nagoya, no Japão, até o Havaí, nos Estados Unidos da América. A velocidade escalar média desenvolvida pelo avião foi de aproximadamente quanto? Ele quer saber, gente, velocidade média. Então, nota, velocidade média, qual era a fórmula, gente? Que eu disse para vocês agora? Velocidade, gente, é o quê? Rapidinho. Ninguém, Lissa? Miguel, delta S sobre delta T. Muito bem, perfeito, Feitosa. Delta S sobre delta T. Aí eu preciso aqui, Feitosa, só me ligar nas unidades de medida, né? Ó. Perceba, o deslocamento, que é a distância, desculpa, a distância percorrida, está sendo quilômetros e o tempo está sendo em horas. Então, eu preciso prestar atenção nas unidades de medida, viu? Aí o delta S já está em quilômetros, então fica 6.480, mais o delta T está em 5 dias. Gente, eu posso pegar esses 5 aqui e sair substituindo aqui, sim ou não? Rápido. Não. Eu preciso fazer o que transformar de dias para hora. Como é que a gente converte? De dias para hora? 24 vezes 5. Perfeito, muito bem. Vai ficar, ó, 20 vezes 5 dá 100, 5 vezes 4, 20, então isso aqui vai dar 120, não é isso? Ó, então vai ficar isso tudo dividido por 120. Corto o zero em cima com o zero embaixo, e agora eu vou fazer 648 dividido por 12. Pego o 64. 64 por 12 dá 5, né? Que fica 60, sobra 4. 48 por 12, gente. 4. Muito bem, tá vendo? Então vai ficar aqui um total de 54 quilômetros por hora. Gente, informação importantíssima, tá? As duas unidades de medida, que eu vou chamar de UI, de velocidade, ó, as principais, ou seja, quando eu digo a vocês que é a principal, não estou dizendo que é a única não, viu? São as mais usadas. A gente tem quilômetros por hora, que no nosso dia a dia é a mais comum, e nós temos ali, né, aqui é mais teórica, ou seja, nas questões que vai vir ali metros por segundo. E existe, gente, uma forma de fazer uma conversão, né, de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, vejam, quando vocês quiserem transformar, gente, de quilômetros por hora para metros por segundo, vocês dividem o valor por 3,6. Já quando vocês quiserem transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, vocês fazem aqui a multiplicação do valor por 3,6. Todo mundo entendeu isso? Prof, de onde saiu esse 3,6? Gente, é regra de 3. Por quê? Porque a gente vai utilizar o tempo.
né, que tem como base ali 60. E aí, quando você faz várias manipulações, você vai encontrar ali 3,6. Mas o importante mesmo, sendo bem sério com vocês, é lembrar disso aqui. Memorizou que de quilômetros por hora para metros por segundo divide por 3,6 e de metros por segundo para quilômetros por hora multiplica por 3,6, já é mais do que suficiente. Bora passar aqui agora que eu tenho outra questão, ó. Durante uma viagem entre duas cidades, um carro ele percorre metade do percurso a uma velocidade de 40 km por hora. E ao perceber que está atrasado, ele faz a segunda metade a uma velocidade de 60 km. Calcule a velocidade escalar média desse carro ao longo de toda a viagem. Gente, notem, ele quer velocidade escalar média, ele não quer a média das velocidades. Então, significa o quê? Que eu não posso, Lissa, pegar o 40, somar com 60 e dividir por 2, para dizer que isso aqui vai dar 50 e chegar aqui e achar que foi brilhante. Por quê? É o termo, gente, presta atenção, isso aqui é a língua portuguesa, tá? Ó, ele quer velocidade escalar média, que é diferente, Gabi, de média das velocidades. Todo mundo consegue perceber isso aqui? Ó, que é diferente. Velocidade escalar média é diferente da média das velocidades, tá? Por quê? Porque a gente viu que velocidade escalar média é Vm igual a ΔS sobre o ΔT. Se ligaram nisso aqui? Então, não tem nada a ver com média de velocidade, não. Para esse tipo de questão, presta atenção, gente, que aqui é bem padrão, tá? Ó, tu tem ali que tu vai ter, eu gosto sempre de desenhar. Tu vai ter um trajeto. Eu não sei quanto é que vale esse trajeto aqui. Eu vou dizer, por exemplo, sei lá, que ele vale, sei lá, X, tá? Ou ΔS mesmo, tá? Aí ele disse o quê? Que ele percorreu metade dele. Então, gente, se eu digo que o todo, se eu falo para vocês aqui, ó, que o todo, ele vale ΔS, então a metade tem que valer quanto? Como é que eu escrevo a metade de uma coisa? ΔS dividido por 2. Muito bem, ΔS por 2, tá vendo? Então, vejam, a primeira metade ele fez ali, ó, em uma determinada velocidade, e a segunda metade aqui, que também foi ΔS sobre 2, ele fez com determinada velocidade. O primeiro, ele fez com 40 km por hora, e o segundo aqui, ó, ele fez a 60 km por hora. Sabe o que a gente vai precisar fazer, minha gente? Determinar aqui o tempo. Olha como é que eu vou fazer. Eu sempre gosto de fazer assim, esse tipo de questão, tá? Que ele fala é percorrer um pedaço do trajeto a uma velocidade, outro pedaço a outro trajeto, e te pergunta qual é a velocidade média, geral. Então, eu sempre gosto de fazer assim, ó. Eu encontro primeiro os dois tempos, os dois respectivos tempos. Então, vamos lá, vou fazer para o trajeto 1. Aqui eu vou chamar de trajeto 1, aqui eu vou chamar de trajeto 2. Espero que todos estejam entendendo. Então, ó, para o trajeto 1, a gente vai ficar assim, ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT. A gente sabe que no primeiro trajeto, a velocidade não foi 40. Então, vai ficar assim, ó, Gabi, se liga. 40 igual. Quanto foi que ele andou do trajeto nesse primeiro? ΔS sobre 2. Muito bem, então fica ΔS sobre 2, a metade do ΔS. Tudo isso dividido pelo tempo. Gente, se ele estava 40 km por hora, ele estava mais lento. Então, eu vou dizer para vocês que aqui foi um tempo que a gente vai chamar de T1, tá? E aqui a gente vai chamar de T2. Então, vai ser tudo isso dividido por T1. Como é que eu mando, gente, esse T1 que ele está dividindo? Eu mando como ele para o outro lado? Multiplicando. Então, não fica assim, Miguel, ó. 40 vezes T1 igual a ΔS sobre 2. Todo mundo entendeu isso que o prof fez, sim ou não? Certeza, né? Se alguém tiver perdido, gente, fale. Eu não consigo adivinhar se a galera tá perdida, então vocês precisam falar, viu? Então, vamos lá, ó. Tenho aqui tudo bonitinho, ó. Tá vendo? 40 e tal. Vou pegar esses 40 e passar pro outro lado, dividindo. Então, vai ficar assim, ó. T1. Ai, meu Deus, cadê? T1 vai ser igual a ΔS sobre... Gente, quando ele passa dividindo aqui, ele vai passar, na verdade, multiplicando esse 2 aqui embaixo, tá vendo? Então, vai ficar aqui embaixo, ó, 80. Se ligaram? Então, esse aqui é o tempo do primeiro trajeto, ó. O tempo do primeiro trajeto é esse. Bora fazer aqui agora o tempo do segundo trajeto, ó. No segundo trajeto, do mesmo jeito, velocidade é ΔS sobre ΔT.
A segunda velocidade, 60 quilômetros. A distância foi a mesma, que foi metade. Tudo isso sobre um tempo 2. Aí vou passar também, gente, o tempo 2 para o outro lado, multiplicando. Fica, então, 60T2 igual a ΔS sobre 2, deixando só o T2 de um lado, 60. Como ele vai passar dividindo, aí ele vai ter que multiplicar pelo 2 que está ali, ó. Então, fica ΔS sobre 120. Todos entenderam isso daqui, sim ou não? Então, o primeiro passo foi o quê? Foi encontrar o tempo. Depois que eu encontro o tempo, eu substituo na fórmula da velocidade média de novo, considerando o tempo todo. Porque, veja, eu fiz aqui primeiro como, Liz? Eu fiz considerando cada pedaço desse trajeto. Agora eu vou fazer a terceira, que vai ser considerando o todo. No todo, o ΔS não foi o próprio ΔS, não foi essa distância? Correto, né? Foi a própria distância ΔS. Já o tempo não tem que ser o tempo 1 mais o tempo 2, que foi o tempo que ele levou, que é o todo, né? Porque foram diferentes, aí quando eu somo eu tenho o tempo da viagem todinha. Então fica, ó, ΔS sobre 80 mais ΔS sobre 120. Adivinhe como é que eu vou fazer essa soma aqui, hein? Utilizando o quê? Muito bem, tá vendo que fica 120 ΔS mais 80 ΔS, tudo isso dividido por 80 vezes 120, que se eu quiser eu já deixo aqui. Então vai ficar assim, né? O tempo que ele levou foi de 120 mais 80 dá 200 ΔS, tudo isso dividido por 80 vezes 120. Gente, olha, eu que não sou besta em nada. 0 de cima com 0 de baixo, cortei. 0 de cima com 0 de baixo, eu cortei. Diga aí, Miguel. Não daria para cortar o 80 e o 120 ali, não? Não, porque aqui é uma soma. Com soma a gente não pode cortar. Certo? Beleza? Não pode cortar quando você der soma. Vai sobrar então ali, Miguel, ó, o 2 ΔS. Embaixo sobra 8 vezes 12, que dá para simplificar mais, ó. Corto aqui, aqui fica 1 sobre 4, ou seja, o tempo vai ser ΔS sobre, quanto é que dá 4 vezes 12? 48. Muito bem, ó, 48. Então, esse aqui foi o tempo todo. Agora eu venho e substituo na fórmula final, ó. A velocidade final vai ser o deslocamento, que é o próprio ΔS, sobre o tempo. Mas olha o tempo, quanto foi? ΔS sobre 48. Gente, ali é o quê? Ó? Divisão de fração. Repete a primeira e faz o quê? Multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, quanto é que é? 48 sobre ΔS. Muito bem, ó, 48 sobre ΔS. Faz o quê com esses ΔS? Corta? Corta. Então, ó, a velocidade foi de 48 quilômetros por hora. Vocês querem que a gente resolva de novo essa daqui? Porque isso aqui é um modelo de exercícios, tá, gente? Vão cair outras questões idênticas na lista de exercício de casa. Igual Nessa eu acho que eu teria me passado, porque eu teria dividido tudo. Teria dividido o 2 por 2, o 8 por 2 e o 12 por 2. Entendi, Jéssica. Entendi. Ó, eu botei, Jéssica, mais outras, viu, lá. Aí vocês vão responder. Deixa eu vou apagar tudo aqui, viu, Lissa? Pra gente poder fazer de novo, ó. Se liga, viu? Lissa, ele colocou aqui, perceba, a questão, ela dividiu já a situação em 2 pedaços, não foi? Porque ele disse que o cara vinha em uma velocidade, depois ele mudou porque ele notou que estava atrasado, então ele acabou aumentando a velocidade. Aí lembra, Lissa, se você aumenta a velocidade, você chega mais rápido, né? Então você diminui o tempo. Então o tempo de viagem foi diferente em cada trajeto. Para tu saber a velocidade média, tu vai ter que pegar toda a distância e dividir pelo tempo total. Sempre pelo tempo total. Então o que é que a gente vai fazer, Lissa? Sempre divide aqui em 2 etapas, em 2 situações. A primeira situação, ó, na primeira situação, a gente teve que ele percorreu a metade. Vamos supor, Lissa, que a gente diga que a distância percorrida foi X, viu? Eu vou dizer que o ΔS todinho, Lissa,
Vou dizer que o delta S todinho foi x. Então, veja, a gente tem esse trajeto aqui inteiro, ó, essa distância toda, tá? Que vale x. Lissa, na primeira situação, ele vai ter percorrido quanto, se ele percorreu metade? Como é que 40. Ó, Metade de X. muito bem, metade de x. A uma velocidade de quanto, Lissa? 40 km por hora. Muito bem, tá vendo? 40 km por hora. Já a segunda situação, Lissa, ele percorreu quanto em termos de distância? A metade de novo. Muito bem, só que foi uma velocidade de quanto? 60. Muito bem, tá vendo, Lissa? A gente vai ter que fazer as duas situações. Aí, veja, Lissa, nessa daqui que eu pintei de verde, ela vai ter feito em um tempo 1, não é isso? Porque é o primeiro tempo, ele estava em 40. O de 60 já vai ser mais rápido, então significa que vai ser um tempo diferente, tempo 2. Aí, o que a gente vai fazer? Para a situação 1. Tá vendo? Aplicando a situação 1. Já encontrando qual vai ser esse tempo, ó. Que é a única coisa que eu não sei. Até agora eu só não sei quanto é que vale esse tempo. Prof, eu poderia chegar ali e dizer que a trajetória eram 100 metros ou 100 quilômetros? Poderia. Também, não tem... Conseguiria resolver do mesmo jeito, tá? Usando letra ou sem letra, você que sabe. Eu não uso letra, gente. Porque eu prefiro ir trabalhando álgebra até para poder ir dominando a matemática, viu? Então vai ficar assim, olha só. A gente tem... se eu quisesse, eu poderia, tá? Dizer que aqui era 100 quilômetros de boa, viu? Então vai ficar assim, né, Lissa? A primeira, aplicando velocidade é delta S sobre delta T. Então fica, Lissa, a primeira velocidade, 40. Vê se tu vai entender isso, ó. Isso tudo aqui igual ao deslocamento no primeiro trajeto. O primeiro trajeto já tinha me dito, que foi x sobre 2. Tudo isso daqui, Lissa, dividido pelo tempo. Eu não disse a você que o tempo ia ser o tempo 1? Diz aí se tu entendeu isso até agora. Sim, né? Aí, Lissa, tu quer fazer, inclusive, dando se você quiser, pode fazer depois, tá, Lissa? Dando um determinado valor para a distância. Agora, um conselho meu. Sempre dê ali um determinado valor que seja múltiplo de 10. Tipo, seja 10, 100, 1000, tá? Porque aí fica mais fácil na hora de você ir resolver, né? Porque você vai ter que dividir por 2, enfim, tudo isso. Então, vamos lá, Lissa. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Pegar esse T1 e passar para o outro lado. Como é que a gente passa para o outro lado? Multiplicando. Então fica assim, né? Ó, 40T1 igual a x sobre 2. Agora, Lissa, vai me dizendo aqui como era que tu faria e eu vou escrevendo. Vamos lá. O quê? Terminar Aqui, a ó. resolução? Sim, pronto. Vamos lá. Como é que ficaria aqui agora? T1 é igual a X sobre 2 dividido por 40. T1 é igual a X sobre 80. Muito bem. Aí agora vamos lá. Tu vai fazer o que agora? Descobrir a velocidade 2, Pronto, o vamos tempo lá. 2. Aí fica 60 é igual a X sobre 2 sobre T2. T2 é igual a X sobre 2 sobre 60. T2 é igual a 120. Muito bem, tá vendo? X sobre 120. E agora, tu descobriu o primeiro tempo, segundo tempo. Quer saber a velocidade média para o cara todinho. Então tem que saber o ΔT total. Como é que tu sabe o ΔT todo? Somando. Muito bem, então fica ó, T1 mais T2, então fica ΔT igual ao T1, que vale x sobre 80, mais o T2, que vale x sobre 120. Diz aí, Lissa, como é que fica agora aqui? Aí vai ter que fazer a borboleta. Pronto, diz aí como é que fica. 120x mais 80x dividido pela multiplicação de 120 vezes 80. Muito bem. Então, ΔT dá a soma aqui, 200x certo? Sobre 80, sobre 100, vezes 120. E agora? corta os zeros. Simplifica 2 pelo 8, fica 4 embaixo. E agora fica x sobre 48. Muito bem. Aí tu encontrou o tempo todo agora. Aí vai ter que encontrar agora o quê? A velocidade. Muito bem. Ó. Aí V vai ser igual a Delta S sobre delta S sobre 48. isso, que nesse caso vai ser, né? A distância toda a gente chamou de x, não foi isso? Nessa segunda parte.
Aí Foi. tudo isso aqui pelo tempo, que é x sobre 48. Então, V vai ficar o que ali? 48. Muito bem, tá vendo? Pronto. Se ligou agora, Gil? Dá para fazer uma segunda, caso a gente cobre? Dá, né? Deixa eu botar aqui a próxima. Ó, agora a gente vai falar sobre um conceito que em MRUV, que é a segunda parte do nosso estudo, a gente vai pegar bastante pesado, que é da aceleração. Gente, a aceleração em escala média. Gente, aqui, essa aceleração vai ser uma grandeza física. Amanda, se liga. É uma grandeza física que estuda a alteração, Jéssica, a mudança da velocidade. Então, vamos supor, nesse cara aqui, nessa posição, esse cara estava com uma velocidade de, vamos botar aqui, 10 metros por segundo. Aí depois, quando ele veio parar nessa posição aqui, ele já não estava mais com 10 metros por segundo, ele estava a 15 metros por segundo. Aí nesse próximo aqui, ele já estava a 20 metros por segundo. E nesse cara aqui, nessa posição, ele já estava a 25 metros por segundo. Eu vou dizer a vocês, ó, que daqui para cá passou exatamente 1 segundo. Daqui para cá passou mais outro segundo, tá vendo, ó? E daqui para cá passou-se mais outro segundo. Minha gente, o que é que está acontecendo aqui, ó? Da posição 1 para a posição 2, o que foi que aconteceu com essa velocidade? Tá aumentando. Aumentou quanto? 5 metros por segundo. Muito bem, está aumentando 5 metros por segundo a cada quanto? Segundo. Muito bem, tá vendo? A cada 1 segundo. Aqui do mesmo jeito, né? Ó, aumentou mais 5 dentro do tempo de 1 segundo. Não foi isso, Gabi? Ó? Aí mais 5 dentro do tempo de 1 segundo. Então a gente consegue perceber que está aumentando 5 metros por segundo a cada segundo. Isso daqui, que é essa alteração padronizada, constante dessa velocidade, a gente vai dar o nome de aceleração. É uma grandeza física. Então, gente, a aceleração a gente vai escrever assim, ó. Que nesse caso a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Porque aí você divide por segundo 2 vezes. E aí fica segundo ao quadrado. Isso aqui é aceleração. E, gente, aí a fórmula geral, vocês vão perceber que a aceleração, vocês vão ter que usar essa fórmula, ó. Tem que ser a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, isso daqui é a fórmula da aceleração. Todo mundo conseguiu entender isso? Compreendeu principalmente o conceito de aceleração, unidade de medida e agora a expressão. Ok? Prof, sempre vai ter que estar em metros por segundo ao quadrado? Yes, sempre. Ok? Vou passar aqui, ó. Questãozinha da FAMEP, da FAMERP. Que diz assim, ó, ao se aproximar de um aeroporto, um avião, ele se deslocava horizontalmente com velocidade de 115 metros por segundo. Ao tocar a pista, 5 minutos depois da aproximação, sua velocidade horizontal era de 70 metros por segundo. O módulo da aceleração escalar média horizontal que o avião ficou sujeito nesse trecho foi de quanto? Gente, a aceleração escalar média, é isso aqui que a gente falou, aceleração. A aceleração, Lissa, não é variação de velocidade pela variação do tempo. Gente, delta V, como é que eu escrevo isso daqui? Como é que eu abro isso? Abrindo, esse delta significa o quê, esse delta? Diz aí. Eu já tinha falado com vocês. Pronto, aí como é que eu escrevo? Delta V significa o quê? Cadê? Final menos inicial, né? Muito bem, perfeito. Velocidade final menos velocidade inicial. Aqui é a mesma coisa, tá vendo a variação do tempo. Não vou nem precisar botar não, porque não é importante não. O tempo é só o total mesmo. Vamos lá. Qual foi a velocidade final do carro? Ou do avião, desculpa. Da aeronave. 70 metros por segundo. 70. Muito bem. Menos quanto foi a inicial? 115. 115, muito bem. Durante um tempo de quanto? 5 minutos. Esse delta T, eu posso simplesmente chegar ali e tacar os 5 minutos? Não, vai ter que passar para segundo. Perfeito. Como é que eu faço? Multiplica por 60. Isso. Então fica 5 vezes 60. Quanto é que dá? 300. 300, muito bem, 300 segundos. Aí eu venho aqui e divido, ó, por 300. Quanto é que dá 70 menos 115?
30, 40, muito bem, 45. Então, fica menos 45 sobre 300. Aqui, gente, eu vou simplificar, viu? Vou simplificar por 3, tá? Por 3 em cima, por 3 embaixo. Aqui vai ficar menos 15 e aqui fica 100. Ou seja, isso aqui vai dar menos 0,15 metros por segundo ao quadrado. Galera, sabe o que significa aqui ele dá esse negativo? É porque ao invés dele estar acelerando, ele está desacelerando. Ou seja, esse cara está literalmente freando. É isso que significa, tá? Então, toda vez, Amanda, toda vez que essa aceleração for negativa, significa basicamente que ele está freando. Então, você está reduzindo a velocidade a cada espaço de tempo. Portanto, a letra B de bola é a resposta. Até agora, me digam aí, questões muito difíceis ou dá para fazer? Tudo certo, né? Muito bem, porque vai ter questãozinha bastante questãozinha para a gente fazer em casa depois. Agora, galera, vamos aqui para a gente estudar o sinal da velocidade e o sinal da aceleração. Porque, gente, esses sinais vão determinar tipos de movimentos específicos, tá? Então, veja, quando eu estiver estudando, fazendo o estudo do sinal da velocidade, então anote aí primeiro, tá? Que a gente vai falar sobre a mudança do sinal da velocidade. Gente, a velocidade, ela pode ter sinal positivo ou pode ter um sinal negativo, beleza? Quando ele for positivo, gente, significa o quê? Significa que ele está indo a favor do deslocamento, tipo, de onde você disse que era positivo. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho uma rodovia. Quem já andou em rodovia sabe que lá tem umas plaquinhas chamadas de placas de quilômetros, né? Que é a localização. Todo mundo já viu, tipo, fulano tá no quilômetro 0, por exemplo. Todo mundo já viu essas plaquinhas? Aí o cara vem aqui, tá no quilômetro 100, por exemplo. Aí aqui ele tá... Eu achava que isso era o tanto que faltava para eu chegar no destino que eu ia. Só que eu ficava ao mesmo tempo me perguntando, como é que ele sabe para onde é que eu vou? Para onde eu tô indo? Não é, velho? É o cão, né? Sabe por quê? Porque isso aqui, na verdade, é posição, é a localização onde a gente tá. Aí veja, então, o quilômetro 0 não tá aqui. Aí sabe o que é que eu vou considerar, Feitosa? Que à frente do 0, ele tá o quê? Positivo. O que tiver atrás do 0, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar como sendo negativo. Então, olha só, Feitosa, se um carro ele estiver vindo nessa direção e nesse sentido, ó, a velocidade dele, gente, vai estar o quê? Positiva ou negativa? Como é que vai estar essa velocidade? Negativa. Negativa, muito bem. Tá vendo? Porque, gente, esse negativo tem só a ver com a posição, entendeu? Não é que aí o cara tá voltando no tempo, não, tá? Não tem nada a ver isso aí, não. É só porque ele tá indo contra ao que você considerou como sendo positivo. Sacou? É tudo questão de referencial. Ok. Agora, gente, se liga. Por quê? Dependendo dessa velocidade desse sinal, aí sim o movimento, ou seja, a parte teórica vai mudar. Porque nós temos 2 tipos de movimento, viu, Papi? Agora, se eu ver alguém confundir esses movimentos, minha gente, nossa, eu vou tocar fogo no corpo. O primeiro, gente, movimento é o que a gente vai chamar de movimento progressivo. Ó, movimento progressivo. Gente, progressivo para vocês é algo o quê? Positivo ou negativo? Progressivo. Tipo, aí, o desenvolvimento de Giovanna Lissa nos estudos está sendo progressivo. É positivo. Então, gente, movimento progressivo é quando a velocidade ela é maior que 0, ou seja, ela é positiva. Então, Lissa, o que é que eu sei? Que quando a velocidade está positiva, eu posso dizer que esse corpo está se deslocando na orientação positiva dessa trajetória. Então, ele está indo a favor da trajetória. Todo mundo entendeu isso? Ó, ele está indo a favor da trajetória. E aí lembra, viu, Gabi? Sou eu que determino qual vai ser o positivo e qual vai ser o negativo. Ou a questão pode dizer, tipo, considere que o positivo vai ser para a esquerda. Você vai considerar. Sacou isso aqui? Agora, eu tenho um segundo movimento, gente, que vai ser o movimento retrógrado. Quando uma coisa é retrógrada, a gente quer dizer que é o quê? Passada para trás. Muito bem, para trás, ó, retrógrada.
retrógrado. Aí aqui agora, Lissa, a velocidade é negativa, ou seja, ele não está indo mais a favor, ele está indo contra a trajetória que a gente vai chamar de natural. A trajetória seria esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele estaria em um movimento que a gente ia dar o nome de movimento retrógrado. Todo mundo sacou isso? Não é para confundir. Movimento, quando eu estiver falando de progressivo e retrógrado, eu quero falar do sinal da velocidade, ok? Sinal da velocidade, progressivo, retrógrado. Progressivo, positivo, P de positivo. Retrógrado, antigo, passado, negativo, ok? Isso, velocidade. Por quê? Porque nós teremos, gente, uma coisa chamada de movimento acelerado também, tá? Que é outra. Agora aqui a gente vai falar sobre o sinal da aceleração. Isso aqui era uma coisa que eu confundia pra caramba. Até de vez em quando eu dou umas confundidas também, tá, gente? Não vou negar pra vocês, não. Principalmente quando eu passo muito tempo sem revisar, eu dou uma embananada nesses conceitos aqui, viu? Tipo, quando muda o sinal da velocidade, quando eu estudo o sinal da velocidade e quando eu estudo o sinal da aceleração. Então, vocês precisam tomar muito cuidado. Por quê? Porque eu não vou fazer prova, vocês vão. Então, tem que estar sempre revisando, viu? Vamos lá, gente. O primeiro movimento é o movimento que a gente vai dar o nome, Lissa, de movimento acelerado. Ó. Movimento acelerado. Beleza? Gente, vai ser movimento acelerado quando essa aceleração ela tiver o mesmo sinal da velocidade. Então, veja, velocidade e aceleração possuem o mesmo sinal. Aí eu vou dizer que esse movimento é acelerado. Mas eu posso dizer também que o movimento ele é retardado. Movimento retardado. Aí aqui já não vai ser mais velocidade e aceleração tendo o mesmo, não. Vai ser a velocidade e a aceleração tendo sinais contrários, ó. Todo mundo entendeu isso? Que quando eu digo acelerado e retardado, eu estou falando do sinal da aceleração, viu? Quando é acelerado, quando a velocidade e a aceleração são positivas ou negativas ao mesmo tempo, ou seja, possuem o mesmo sinal. Já retardado é quando os sinais eles são contrários. Belezinha? Bora aqui para a gente poder passar para movimento uniforme, que é outra coisa que agora sim vai começar, né? Aquela parte da física que a gente está acostumado. Deixa eu só abrir aqui, gente, mais uma página, tá? Que eu acabei não abrindo a página, aí senão a gente fica sem. Pronto, vou abrir só mais duas, que é o suficiente, até porque daqui a pouco eu libero vocês. Agora sim, galera, a gente vai começar a estudar a primeira parte teórica que vocês estão mais acostumados, que é o famoso MRU. Agora, Lissa, a gente vai começar a estudar os movimentos, tá? Então, o primeiro movimento, cadê? Quando a aceleração é negativa, a velocidade diminui. A velocidade, não, depende, Miguel. A velocidade só vai diminuir dependendo do sinal dela. Vamos supor, se a velocidade estiver negativa e a aceleração também, o que é que vai acontecer com a velocidade? Pronto, muito bem. Ele só vai desacelerar quando forem diferentes, ok? Então, tipo, a velocidade é positiva, a aceleração é negativa, então desacelerou. Por quê? Porque se está diferente é porque é um movimento retardado, ok? Então, vamos lá. Miguel, agora a gente vai estudar, cara, os movimentos. O primeiro é MRU. MRU a gente chama de movimento retilíneo uniforme. Não precisa se assombrar. Por quê? Esse retilíneo, gente, é só a ideia de linha reta, viu? Porque a gente vai ter o MCU, que é o MQ. Tá vendo? MQ, que não é meu cu. É MCU, movimento circular uniforme. Nossa, não entendi nada, já. Desculpa, gente. Enfim, é isso, tá, gente? Então, movimento circular uniforme. É diferente de movimento retilíneo uniforme. Ok? Ah, nossa, achei ridículo agora que eu falei. Desculpa, gente. Então, vamos lá, para a gente estudar agora o movimento uniforme. Gente, ele vai ser uniforme, Feitosa, porque a velocidade aqui ela não vai mudar.
Então, a velocidade ela é sempre a mesma. Essa daqui é a característica do MRU. Velocidade é constante, ou seja, não muda. Constante. Gente, se a velocidade é constante, é porque a aceleração é quanto? Quanto é que vale a aceleração? Zero. Muito bem, perfeito, Lissa. Tá vendo? Então, gente, ó, movimento retilíneo uniforme é um tipo de movimento uniformemente variado, só que a aceleração é zero, pô, é isso, tá vendo? Aí, como a aceleração ele é zero, a fórmula principal que a gente vai ter aqui, galera, ó, a fórmula principal é a da velocidade. Qual era a fórmula que a gente usava para determinar a velocidade, que a gente viu lá, que foi velocidade média? Delta V sobre delta T. Muito bem, tá vendo, ó? Então, a gente tem aqui, ó, velocidade é delta S sobre delta T. Só que, Miguel, essa daqui é a fórmula principal. Mas nós não teremos apenas essa fórmula aqui não, tá? Porque a gente tem uma outra que nós vamos dar o nome de função horária. Ó. Função horária. A gente vai dar o nome de função horária da posição, da positions. E aí, vamos lá para a gente ver como é que vai fazer, gente. Essa função horária da posição é, na verdade, essa fórmula de cima aberta. Sacaram? É a fórmula de cima aberta. Porque, veja, tu tem a velocidade aqui que está perfeita, mas tu tem o ΔS. ΔS não é variação? Variação diz para vocês que é alguma coisa final menos alguma coisa inicial, não é isso? A mesma coisa aqui, tempo final menos tempo inicial, todo mundo entendeu isso? Eu só abri a fórmula. Aí se liga, função horária na posição a gente vai considerar no início do trajeto. Gente, no início. Quando uma coisa ela acabou de começar, o tempo inicial é quanto? Ela acabou zero. Então esse tempo inicial eu vou considerar como sendo zero. Desaparece. Então fica assim, ó. A velocidade vai ser igual a S. Deixa eu apagar isso aqui. A velocidade vai ser igual a S final, ou seja, posição final menos posição inicial, sobre o tempo. Posso passar esse tempo para o outro lado? Se sim, como é que eu passo ele para o outro lado? Multiplicando. Muito bem, então fica VT é igual a posição final menos posição inicial. Gente, deixando só a posição final de um lado, como é que eu mando essa posição inicial? Positiva, né? Ó? Ninguém respondeu, mas é positiva, né? Ó? Então, ficou aqui, gente. Essa expressão final é a função horária da posição. A famosa sentado, sozinho, vendo TV. Aí, ó, vou até botar aqui, ó. S é posição final. SU, SO ou S0 é posição inicial, tá? A V, o V que está aqui é a velocidade e o T é quem, minha gente? O T. Tempo. Muito bem, o T é o tempo. Galera, isso aqui é a função horária da posição. Ela é importantíssima para a física, porque, veja, com ela, Miguel, eu já consigo determinar boa parte do meu movimento. Por exemplo, eu tenho assim, ó, S é igual a 8 mais 5 vezes T. Vou dizer assim, ó, SA. Aí um corpo B, vou chamar de SB, ele vale 5 menos 3T, por exemplo. Gente, só por essa primeira equação aqui eu consigo determinar qual é, olha só, o espaço inicial, qual é a velocidade e qual é a classificação desse movimento. Bora lá para vocês me ajudarem. Olhando para essa primeira equação, qual vai ser a posição inicial? Esse corpo está começando aonde? No 8. No 8, muito bem, tá vendo? No 8. E qual vai ser a velocidade? 5. 5, muito bem. Qual vai ser a classificação dele quanto ao sinal da velocidade? Positivo. Aí que a gente chama de quê? Movimento o quê? Progressivo? Progressivo, muito bem, tá vendo? Ó? Se ligaram nisso? Agora, aqui, vamos lá. Qual vai ser o SO? Qual vai ser a posição inicial dele? Qual vai ser a velocidade? E depois, qual vai ser a classificação dele? 5, 3 e movimento retrógrado. Pronto, 3.
Aí, a velocidade, posso botar 3 mesmo assim? Ou é menos 3? Não, menos 3. Muito bem, perfeito. Tá vendo? Ó? Então, só com isso aqui a gente já consegue determinar muita coisa. E agora, galera, a gente vai partir aqui para o gráfico dela, ó, porque esse gráfico dela é de extrema importância, minha gente. Ó. O gráfico, por quê? Eu vou ter o gráfico aqui que vai relacionar primeiro a posição dessa criatura e o tempo. Ó, e o tempo. Gente, vamos aqui para a gente estudar, para a gente observar essa lei de formação aqui, ó. S igual a SO mais VT. Eu posso organizar e botar assim, não posso, minha gente, ó, VT mais SO. Gente, isso daqui, se liga, a posição final não vai depender do valor do tempo, porque a velocidade ela não é constante, então ela não muda. A posição inicial ela também não é constante, ela não muda. A única coisa que varia não é o T. Então, isso daqui, lembra isso daqui, ó, para vocês? É do primeiro grau. Muito bem, porque, gente, o movimento uniforme, o movimento retilíneo uniforme é, na verdade, uma função do primeiro grau. Vocês sabiam disso? Então, veja, a galera que fala, eita, prof, eu não estou me dando bem em MRU. E agora? Pô, então você precisa voltar para a função. Muitas vezes. Por quê? Porque é a mesma coisa, cara. Então, aqui só domina legal quem domina muito bem a parte de função. Tá certo? Então, vejam, se é função, o gráfico aqui, gente, vai ser o quê? Como é que eu vou fazer para identificar? Uma reta, perfeito. Aqui eu vou dizer que é a posição, se liguem, viu? Ah, não, desculpa. Aqui eu vou dizer que é o tempo, e aqui eu vou dizer que é uma posição. Então, ó, ela vai começar assim, ó. Tá vendo? É uma reta. Vamos lá, gente. Essa reta aqui, o coeficiente dela seria o quê? Positivo ou negativo? Lembra de função? Positivo. Então, gente, se é positivo, é porque está crescendo. Se está crescendo, é porque esse movimento ele vai ser o quê? Retrógrado ou progressivo? Muito bem, vai ser, ó, progressivo, ou seja, a velocidade é maior que zero. Ó. Progressivo. Se ligaram nisso aqui? E aqui, gente, onde está, ó, é a posição inicial. Olha que massa. É a posição inicial. Agora, eu tenho outro gráfico, gente, que vai ser esse daqui, ó. Que vai ser a velocidade e o tempo. Depois dessa aqui eu já libero vocês, tá, gente? Esperem aí, rapidinho. Velocidade e tempo, gente. Aqui tempo e aqui vai ser velocidade. Gente, a velocidade no MRU muda? Não. Não. Então tem que ser uma reta assim, ó. Se ligaram? Ó. E aqui sendo a velocidade. Gente, coisa interessante. No gráfico da velocidade e o tempo, quando vocês determinarem a área do gráfico, ela vai ter que ser numericamente igual ao deslocamento. Sabe por quê? Velocidade, lembra lá comigo, não era ΔS sobre ΔT? Se eu deixo o ΔS de um lado da igualdade, como é que eu passo o ΔT? Multiplicando. Pronto, olha, é o produto entre a velocidade e o tempo. Aqui, a área, que figura geométrica seria essa daqui? Base vezes a altura. Como é que eu faço a área do retângulo? Base vezes a altura. Muito bem. A base estaria representando quem, ó? O tempo, né? E a altura? Velocidade. Ó, muito bem. Aí, ó, velocidade vezes tempo é o deslocamento. Se ligaram nisso? Que uma coisa não vem do nada. Então, gente, é isso. Estão liberados. Próxima semana a gente vem. Eu acredito que eu não vai deixar questão agora não, viu, gente? Vocês estão tão livres essa semana, beleza? Então é isso. Beijo.